Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura, contos brasileiros, contos de autores brasileiros, dicas, 10 dicas, contos brasileiros. Vamos começar, claro, Machado de Assis, que já falei em outros vídeos, mas sempre estou repetindo. Essa é uma seleção de contos de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis, que está ali na transição do século XIX para o XX. E aqui, nessa edição, nós temos as clássicos, né? Os clássicos do Machado de Assis. Pai contra a Mãe, Teoria do Medalhão, Missa do Galo, O Espelho, Conto de Escola, Cartomante, Causa Secreta, Uns Braços, O Alienista, por exemplo. Alguns desses contos que estão aqui disponíveis. Claro, não precisa apresentar Machado de Assis, clássico da literatura brasileira. O Alienista é um conto um tanto extenso que só coloca na categoria de novela, né? Mas o Alienista é bem atual, né? Bem atual. As questões das revoluções e contra-revoluções. Outra dica, que eu já falei em outro vídeo também, melhores contos do Fernando Sabino. Fernando Sabino, cronista, romancista, né, do Encontro Marcado, do O Grande Mentecapto. Então tem aqui grandes contos, né? O Passeio, A Carteira Roubada, tem o Homem Nu, que é um dos mais famosos dele, Companheiro de Viagem, o Hemistíquio, Mulher do Vizinho, Gato Sou Eu, O Espelho do General, Conversinha Mineira. Então, melhores contos, Fernando Sabino, ou seja, uma tarde, né? Sentado numa tarde, tranquilamente você lê Fernando Sabino. Fernando Sabino publicou ali dos anos 40 para os 50, né? Dos 50 ele publicou os romances que marcaram a geração. E dos 50 para os 60 nós temos o J. Veiga, José J. Veiga, que faz uns contos um tanto quanto bizarros, excêntricos, quase o Murilo Rubião, assim, quase, né? A Máquina Extraviada é um conto estranho, assim, né? Coisas estranhas acontecem. É aquela vida pacata que de repente acontece algo inusitado, algo excêntrico, algo bizarro. Então mas ele parte sempre do princípio da vida comum, né? Cavalinho, ou então fala da infância, né? Cavalinhos do Platiplanto. O que eu mais conheço dele é que é Estranha Máquina Extraviada, né? Isso é mais Sombra dos Reis Barbudos também. E aqui tem, claro, o Cavalinhos do Platiplanto, Professor Pulquério, Entre Irmãos, Espingarda do Rei da Síria, Ilha dos Gatos Pingados. Então ele vai contando assim, fatos que lembram a infância do autor, né? A vida do interior, a cidade está pacata e de repente acontece alguma coisa e... Ué, que é isso? A Máquina Extraviada é isso. Numa cidade calma, de repente chega uma máquina, ninguém sabe qual o propósito, para que serve a máquina. E aí todo mundo começa a se indagar, né? Muda a vida da cidade um fato que corta a rotina, né? Cavalinhos do Platiplanto. Né? Então, nos anos 50 para os 60, nós temos o Dalder Fizan, conhecido como o Vampiro de Curitiba. Né? Então, isso aqui é uma edição infanto-juvenil, mas tem alguns contos. Por exemplo, Uma Vela para Dario, que a gente vai ver depois falando no outro livro ali. Cemitério de Elefantes. Né? Aqui não tem o Vampiro de Curitiba, que é uma outra edição, né? Um outro livro, Vampiro de Curitiba. Mas também é o lado B da existência, como dizem, né? O lado B da cidade, né? Então ele conta aqueles causos assim. É bem simples. Lembra o Vilela também, que eu não estou com o livro do Vilela aqui, mas o Vilela é uma outra dica que poderia ser, né? Que é cotidiano. As idas e vindas do cotidiano, né? As vicissitudes do cotidiano. Muito bem, nos anos 60 para os 70, nós temos Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, que é a condição feminina, né? A condição feminina e essas epifanias que acontecem no dia a dia, assim, ou num dado momento da vida da pessoa, né? Então, tem várias narrativas em que acontece algo
que vai elevá-la ao nível de consciência, né? Algo vai romper a realidade com outro nível de consciência. O Via Crucis do corpo fala muito da questão do corpo, né? A questão da mulher. Então faz aqui uma paródia da Virgem Maria, né? Nascimento virginal de Cristo e tal. Então a Via Crucis tem a ver com paralelo bíblico, né? Mas o que marcou a época mesmo foi a Felicidade Clandestina, que tem os melhores contos da Clarice Lispector, né? Assim, disparados. Assim, Felicidade Clandestina, Perdoando Deus, o Ovo e a Galinha, né? O Ovo e a Galinha que causou uma verdadeira polêmica. Quem que veio antes, o Ovo ou a Galinha? Né? O Ovo e a Galinha. Legião Estrangeira, Os Desastres de Sofia, A Mensagem, Águas do Mundo, Encarnação Voluntária, O Primeiro Beijo. Então, o Ovo e a Galinha, aquele clássico, né? A galinha está no ovo, mas o ovo está na galinha, né? Essa questão da... Ela faz umas questões paradoxais, né? O ovo e a galinha são... que me fez sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim. Tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou bobo e aproveito. Inclusive faço um mal aos outros que, francamente... O amor não é um prêmio, é uma condição concedida exclusivamente para aqueles que sem ele corromperiam o ovo com a dor pessoal. Isso não faz do amor uma exceção honrosa, ele é exatamente concedido aos maus agentes, aqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. Então ela faz umas... Eis que não entendo o ovo, só entendo o ovo quebrado, quebro na frigideira, deste modo indireto que me ofereça a existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. O meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. Então ela vai contando a história e vai colocando os sentimentos mesmo, né? Assim, é bem intimista. A prosa da Clarice Lispector é bem intimista, né? Ela parte de coisas corriqueiras, mas para dentro, né? Ela é uma viagem para dentro. Mais dica é essa Bíblia do conto brasileiro, dos melhores, né? Aqui tem 100 contos, assim, dividido por décadas, períodos, né? E é uma seleção do Ítalo Morricone, que também fez dos poemas, né? 100 melhores poemas. E aqui, claro, tem os clássicos, né? O Homem que Sabia Javanês, Lima Barreto. Pirotécnico Zacarias, Murilo Rubião. A Máquina Extraviada, do J. Veiga, né? O Homem Nu, Fernando Sabino, Vampiro de Curitiba, da Alto Trevisan, A Caçada, Lídia Fagundes Teles, Uma Vela Paradaria, da Alto Trevisan, Passeio Noturno, Rubem Fonseca, Felicidade Clandestina, Clarice Lispector, O Arquivo, Victor Giudice, tem a Hells Angels, da Márcia Dancer, Bar, do Ivan Angelo, Intimidade, da Eda Van Steel, depois a gente vai ver mais dela ali. Conto, Não Conto, do Sérgio Santana. Estranho, do Sérgio Santana. Confraria dos Espadas, Rubem Fonseca. Zap, Moacir Sclia. 15 cenas de descobrimentos do Brasil, Fernando Bonassa, etc. Então aqui, só para citar alguns melhores contos brasileiros do século. É uma seleção muito difícil, porque, por exemplo, eu não achei aqui A Terceira Margem do Rio, né, que é do Guimarães Rosa. Não achei aqui A Velhinha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta, que é um clássico, um conto também. A Velhinha Contrabandista. Então é difícil fazer uma seleção, porque você, né, vai ter que escolher 100 contos e vai acabar deixando alguns de fora, né? O Mágico da Taverna Minhota. Mágico da Taverna Minhota, do Murilo Rubião, também não está aqui. Então algumas ausências sentidas, né? Mais sobre contos. Tem essa coleção de contos aqui, ó, dos mesmos autores. São 7 autores. Eu não tenho todos os livros aqui, mas são os Pecados Capitais, né? Os Pecados Capitais. E o pessoal tem um mote, né? Então, por exemplo, vamos escrever todos sobre a gula. Aí chama 7 autores: Ângela Carneiro, Ivanir Calado, Léo Cunha, Lia Neiva, Luiz Antônio Aguiar, Sônia Rodrigues Mota, Silvertoff. Então, a gula, a ira, a inveja, a avareza,
e a luxúria. Depois, no próximo vídeo, nós vamos ver livros baseados também nesse mote dos plenos pecados, mas aí não serão contos, serão narrativas mesmo, romance, novela, né? Então essa coleção interessante, né? A coleção são 7 livros, aqui eu mostrei 5, né? Ainda falta o da soberba e da preguiça. Soberba e a preguiça, não os encontrei. Contos fantásticos. Contos fantásticos também desde o início do século XX, né? E aqui são contos fantásticos, ou seja, fantásticos, terror, ficção científica, bizarros, né? Contos bizarros, assim. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então tem o caso do Monte de Andrade, né? Flor, Telefone e Moça. Tem Teleco, Coelhinho, Murilo Rubião. Você tem o estranhíssimo, né? A gargalhada, né? O riso assim que não para, né? Todo mundo ouvindo aquela gargalhada medonha, que é do Orígenes Lessa. Você tem as Academias de Sião, que é do Machado de Assis. Iblis, da Heloísa Seixas, e As Formigas, Lídia Fagundes Telles, né? Sempre essa coletânea de conto tem, né? E a Luísa Azevedo com Demônios, né? São contos fantásticos e assustadores e bizarros mesmo, né? A seleção do Braulio Tavares, né? Contos fantásticos. E falando das formigas da Fagundes Telles, né? Temos outro livro que está a Fagundes Telles, que é o Conto da Mulher Brasileira. Conto da Mulher Brasileira tem as formigas, cara. Esse conto ele é a bizarrice total, ele é meio terror, né? Mas aqui tem Os Mortos Não Têm Desejo, da Edla Van Steel, que é justamente quem organizou, né? Tem Lucas Naim da Hilda Hilst. Tem As Formigas, Lídia Fagundes Telles. Relatório Final, Márcia Dancer. Sagrada Família, Nélida Pinhon. A Coisa Melhor do Mundo, Vivina de Assis Viana. A Curiosa Metamorfose Pop do Sr. Plácio Zumira Ribeiro Tavares. Luar no Beco, Maria de Lourdes Teixeira. Dia 24 à noite, Miriam Campelo, etc. Então, aqui o recorte aqui foi de várias gerações e autoras, né? Então é o conto da mulher brasileira justamente pelo recorte de gênero, né? Ela deu ênfase nas autoras, que algumas aparecem aqui, né? Igual a Fagundes Telles, a Márcia Dência, mas aqui ela fez uma... por que uma antologia só de contos de mulher? À primeira vista, a ideia parece não se justificar, principalmente porque acredito que artistas do trabalho não têm sexo, são artistas. Mas aqui acontece que a mulher não apenas quantitativa, mas qualitativamente, vem cada vez mais ocupando uma posição de destaque na nossa literatura. Né? Então, ou seja, mas aqui, grandes contistas, né? A Fagundes Telles, a Clarice, Nélida Pinhon, né? Então, a Raquel de Queiroz. Então é que ela só fez esse livro de... Eu lembro que eu estudei esse livro aqui para vestibular, né? 2007. Agora é uma versão de 78, né? Isso aí. Então, essas são as dicas dos 10 dicas, né? 10 dicas de contos. 10 dicas de contos. Coleções. Esse aqui é assim a Bíblia do conto brasileiro. Lá. O que mais nós temos aqui, ó? O Vampiro de Curitiba. E, claro, os clássicos. Agradeço a atenção e compartilhe.